Semana passada, nós iniciamos o estudo na carta aos Gálatas. Refletimos aqui na introdução dessa carta sobre o chamado de Paulo para o apostolado, sobre a sua defesa que ele fez do apostolado, e também vimos a impossibilidade de ainda existir esse chamado apostólico. A impossibilidade da sucessão apostólica. Isso ficou com os apóstolos. E vimos que um dos requisitos para o apostolado seria ser chamado pelo próprio Jesus e ter o visto ressuscitado. E foi isso que o apóstolo Paulo defendeu, e nós vimos em 1 Coríntios, no próprio Gálatas. Então nós refletimos sobre essa impossibilidade. Também falamos sobre essa saudação maravilhosa que ele dá a essa carta, graça e paz, onde Martinho Lutero falou que é o resumo de toda a fé cristã e o resumo de todo o Evangelho. E também vimos sobre a religião do resgate, daqueles que estão impossibilitados de salvar a si mesmo, mas por meio da graça, Deus nos salva, assim enviando o seu Filho. Dando então continuidade ao texto de onde nós paramos na semana passada, Gálatas capítulo 1, versículo 6, pode ir abrindo, e nós vamos refletindo no decorrer dessa meditação. Então, dando continuidade daí onde nós paramos, nós chegamos na parte da carta, onde, segundo o costume da época, nós falamos aqui que havia um costume antigamente de como se escrever essas cartas. O remetente não iria no final, como é hoje, nos e-mails, nem carta mais se usa quase, mas da época o remetente vinha no início, E também havia uma parte que você vai ver em todas as cartas do apóstolo Paulo. Nós chegamos nessa parte onde o apóstolo agora iria saudar os leitores e fazer ação de graça pela vida dos leitores, por aquelas igrejas. Leia a carta de Efésios, Colossenses, Filipenses, você vai ver que o apóstolo Paulo, há um júbilo nele por aquelas igrejas, Então era uma expressão de satisfação interior e frequentemente acompanhada então de uma oração, no sentido de que aqueles leitores estavam progredindo na fé. E por essa progressão na fé, o apóstolo Paulo expressava louvor por Deus e pela vida da igreja. Em Gálatas, entretanto, nós vemos uma reação diferente do apóstolo. O que encontramos aqui não é satisfação, mas é um assombro. Paulo está assombrado quando chega nessa parte. Paulo está perplexo com a atitude das igrejas da Galácia, pois eles haviam se dobrado até então diante do evangelho verdadeiro, o evangelho da graça. Mas depois de pouco tempo, eles estavam então abandonando esse evangelho genuíno e abraçando outro evangelho, que de fato ele mesmo diz que não é o evangelho. Paulo então estava admirado com a inconstância desses crentes. Paulo estava admirado com a instabilidade dos Gálatas e a rapidez então que esses crentes estavam agora se apostatando do verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Paulo está perplexo. Ó inconstantes Gálatas, quem foi? O que vocês ouviram, que assim tão depressa vocês deixaram o evangelho que vos anunciei? Bom, nós dividiremos o texto hoje em 3 partes.
Primeiro nós iremos falar sobre o outro evangelho, o falso evangelho. Também nós falaremos sobre a perversão e o tumulto que causa esse falso evangelho, o tumulto que ele causa na igreja. E também falaremos sobre a origem do evangelho verdadeiro. Primeiro, nós iremos meditar sobre o outro evangelho, o falso evangelho. Acompanhe aí na sua Bíblia, Gálatas capítulo 1, versículo 6, que diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Admira-me que estejais passando tão depressa. Foi pouco tempo, nós vimos aqui semana passada. Se você deseja acompanhar, não estava presente, entra no canal da igreja no YouTube e está lá a nossa reflexão de semana passada. Primeiramente, o que nós precisamos deixar claro aqui é que há somente um evangelho, certo? Um evangelho verdadeiro. O outro evangelho, Paulo não está falando de outro evangelho com a mesma substância. Quando a gente fala de a mesma substância, é a mesma palavra que Jesus disse aos seus discípulos: enviarei outro consolador. Outro no original do grego, a palavra é allos, que significa da mesma substância. Então Jesus iria, mas mandaria o Espírito Santo, sendo ele também Deus, a mesma substância de Jesus Cristo. Mas Paulo usa uma palavra diferente, a palavra é héteros, que seja um falso evangelho. Então há um só evangelho. Os Gálatas estavam abandonando esse evangelho verdadeiro e abraçando esse falso evangelho agora. E qual era esse falso evangelho? Esse outro evangelho que Paulo tanto combateu e que existe até hoje é o evangelho das obras, anunciado pelos judaizantes e em muitos lugares ainda nos dias de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1, diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, vocês não podem ser salvos. Então perceba, eles não ensinavam a necessidade da fé. Não, eles concordavam com a necessidade da fé. Mas eles acreditavam que teria que haver algo além da fé, que só a fé não bastava para ser salvo. Somente a fé não era o bastante para a salvação. Para eles era necessário, então, que Moisés, ou seja, a lei, ou então o homem também, ou seja, as obras do homem, completasse aquilo que Jesus fez na cruz. Ou seja, era preciso acrescentar nossas obras, as obras de Cristo, para que o homem então fosse salvo. Para o apóstolo, a ideia dos judaizantes da época, e a ideia ainda que permeia nos meios evangélicos, de que ser salvo envolve algum tipo de mérito humano. Tem muita gente crendo que vai para o céu porque ele é bom. Tem muita gente ainda acreditando que ele vai para o céu porque ele merece. Tem muita gente acreditando que quem está garantindo a salvação dele mesmo é ele próprio. Paulo, então, ele repudia essa ideia, e assim também nós devemos repudiar esse outro evangelho, porque esse evangelho é falso, é inadmissível. A obra e sacrifício de Cristo na cruz é plena, é perfeita e é completa. Não precisa de mais nada. Jesus morreu uma vez só e ele disse: está consumado. E quando ele morreu, ele rasgou a cédula que nós estávamos devendo então por causa do nosso pecado e disse: está consumado. Então o sacrifício de Jesus na cruz é perfeito e completo, não precisa acrescentar mais nada para ser salvo. E toda forma, então, de o homem ser salvo foi consumado em Jesus. E o evangelho verdadeiro oferece, então,
salvação para os homens apenas mediante a fé e pela graça, pelo favor imerecido de Deus. Nós não merecemos, nós éramos inimigos de Deus, mas mesmo assim Deus resolve nos amar, enviar teu Filho para que nós possamos ser salvos. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não há outro evangelho além do evangelho da graça, do favor imerecido de Deus, de que Deus amou e Deus decidiu salvar homens pecadores, inimigos teus, não por causa de seus méritos, porque não há mérito nenhum no homem para a salvação, mas apesar dos nossos ineméritos, Deus, por meio da graça, nos salva pelo sacrifício de Jesus. E mediante a fé que nós cremos que Jesus é o único e suficiente Salvador, e eu não posso salvar a mim mesmo. O que passar disso é legalismo. O que é legalismo? Legalismo é o falso princípio de que Deus aceita as pessoas porque elas são boas. Isso é legalismo. Então a pessoa vive tentando provar para Deus que Ele é bom e que Ele merece. Deus só aceita pessoas porque houve uma oferta, e nós falamos isso semana passada. Jesus não morreu para ser um herói ou para ser um mártir, mas Jesus foi a oferta oferecida pelos nossos pecados. Deus só aceita pessoas porque houve essa oferta pura, completa, suficiente, santa, Jesus, o Cristo, o nosso Senhor. A segunda coisa para nós meditarmos é a perversão do evangelho e o tumulto que ele causa na igreja. Gálatas capítulo 1, versículo 6 e 7 diz: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, no qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Perceba a transição que Paulo faz agora da apostasia dos crentes para a ação dos falsos mestres. Paulo faz uma transição aqui de que aqueles crentes estavam se afastando e a causa disso era a ação desses falsos mestres. E há uma boa forma de reconhecer falsos mestres. Os falsos mestres pervertem o evangelho de Cristo Jesus. O evangelho de Cristo é o evangelho da graça, aonde toda a glória está centrada em Deus e na obra do Filho, na cruz, no sacrifício, na oferta. E tudo isso então direcionado para Deus, para o Filho, não deve haver lugar para homem nenhum brilhar. É justamente isso que Paulo está falando. A palavra perversão, metastrapizai, significa inverter, virar de ponta cabeça. É isso que aqueles homens, os falsos mestres, estavam fazendo. Eles não estavam apenas corrompendo o evangelho, mas eles estavam invertendo seus valores. Como? Em vez de anunciar que somente a fé e a graça de Deus salva, eles inverteram o valor, colocando que as obras do homem garantem a salvação. Com isso, então, eles tiravam o foco da obra de Jesus na cruz, virando, então, o foco para o homem. Isso está muito comum nos dias de hoje. Essas mensagens que o homem parece ser Deus
e Deus parece ser o servo do homem. Está muito comum nas mensagens de hoje. E qualquer tipo de mensagem que distorça essa verdade, qualquer tipo de mensagem onde o homem se torna o centro de tudo, não é o Evangelho. É a perversão do Evangelho. É a inversão de valores, é mudança de princípio, é virar de ponta cabeça. Quando o homem é colocado no centro das coisas, desperta o que há dentro de você. Você é o senhor do seu destino. É você que garante as coisas. Sabe essas palavras motivacionais? Que é legal às vezes receber, mas não pode confundir com o Evangelho e nem usar o Evangelho, porque o Evangelho derruba o homem. O Evangelho mostra como nós somos pecadores. O Evangelho mostra que nós somos impossibilitados de nos salvar. O Evangelho mostra que em pecado fui gerado e em pecado me concedeu minha mãe. O Evangelho mostra que nós precisávamos de alguém santo para nos salvar. Então o Evangelho quebra o homem. Mas aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Então agora ele joga luz para Jesus. Agora ele joga o foco para Cristo e para a sua obra. Segunda coisa é que eles perturbam a igreja quando o falso evangelho é pregado. O apóstolo Paulo disse isso, que eles estavam perturbando, e John Stott disse: falsificar o evangelho resulta sempre na perturbação da igreja. Os judaizantes perturbavam a igreja ao induzir então esses novos crentes a deixarem o cristianismo puro e simples, que é o evangelho da graça, e agora perturbando eles para um evangelho meritocrático, onde o mérito estavam neles. Interessante ver que o concílio de Jerusalém se reuniu provavelmente logo depois que Paulo escreveu essa carta, e eles usaram esse mesmo termo para esses falsos mestres. Perceba uma coisa, Atos capítulo 15, versículo 24, diz: visto sabermos que alguns saíram da onde? Eles dizem, saíram de entre nós. Eles não estavam fora. Eles estavam entre o povo de Deus e começaram a perverter o evangelho. Eles estavam na igreja. Eles receberam a palavra. E aí eles dizem, visto sabermos que alguns que saíram entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras e transtornando a vossa alma. Veja como o evangelho deixa a nossa alma inquieta, o evangelho falso deixa a nossa alma inquieta, porque vira os créditos e os méritos para nós, e aí a gente tenta provar cada vez mais que nós somos bons e que nós somos merecedores. Mas o evangelho de Jesus aquieta a nossa alma, porque tudo foi feito em Cristo. Então eu chego diante de Cristo, diante dos pés da cruz, coloco o meu pecado, confesso o meu pecado, confesso as minhas falhas, e lá aos pés da cruz eu recebo o perdão e graça de Jesus. E a minha alma transborda e se aquieta. Perceba como esses ensinos são mais fáceis de serem aceitos. São bem mais fáceis de serem aceitos. Por quê? Porque no fundo, o homem gosta de ter a garantia nas suas mãos. E nós todos somos assim. Nós queremos nos garantir. No fundo, o homem quer isso. E desde o início, o homem quis ter o controle nas mãos. Desde o início. Qual foi a proposta da serpente?
Não é verdade isso que Deus falou para vocês. A verdade é que quando vocês comerem, vocês serão como Deus. Vocês serão autossuficientes. Vocês serão autoindependentes. Vocês não vão precisar de ninguém. Vocês serão como Deus. E é tudo que o homem quer, na verdade. É isso que o homem quer. O novo iluminismo ensina que o homem não precisa de Deus. Agora ele pode ser Deus. É ele quem se garante. É ele quem traça o seu destino. O homem quer ser dono do seu destino. E de repente, vem um Deus e oferece uma salvação aonde você não irá pagar nada. E no fundo, nós não queremos dever nada para ninguém. Eu quero é me garantir. É isso que eu quero. E não quero dever nada para ninguém. Nem que esse alguém seja Deus. Eu quero ter na minha mão a minha garantia. Nada melhor do que eu mesmo garantir que eu seja salvo. E é por isso, então, que esse falso evangelho é aceito mais fácil. É por causa disso. Porque há uma coisa em nós que se chama pecado. E esse pecado atinge as nossas áreas da vida. E uma delas é o orgulho. Uma delas é essa vontade de se garantir. Então você oferece isso, é bem mais fácil de ser aceito. Mas qual é o problema nisso? O problema nisso é que isso não é bíblico. E além de não ser bíblico, isso perverte o evangelho e perturba a igreja e a alma das pessoas. Perceba que quando a pessoa se afasta do evangelho de Deus, a pessoa se afasta de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Admira-me que estejais passando ou afastando tão depressa daquele que vos chamou. Quando nós nos afastamos do evangelho de Jesus Cristo, automaticamente nós nos afastamos de Deus. Quando se afasta do evangelho da graça, você se afasta de Deus. E quanto mais você tenta garantir a sua própria salvação, mais você se afasta de Deus. E as pessoas estão cada vez mais ouvindo, comprando esse tipo de evangelho, um evangelho cheio de regras, um evangelho de coisas que não está na Bíblia, porque na verdade, ele mesmo quer se garantir. Mas perceba, se há um outro evangelho, o falso evangelho, há um verdadeiro evangelho. E ele é verdadeiro por causa de uma origem. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Para concluirmos, porventura, procuro eu agora o favor de homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Uma coisa é certa, o evangelho de Jesus vai desagradar. Isso é certo, é inevitável. O evangelho de Cristo vai desagradar. Até mesmo falando que você é salvo não pelo que você faz, que você é salvo por Jesus, isso também vai desagradar. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi de homem algum, e nem aprendi de homem algum, mas mediante da revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Perceba que o evangelho não era verdadeiro porque Paulo pregava. Não é isso que Paulo está falando. Na verdade, o que Paulo disse é que o evangelho é maior que ele e maior que tudo. Ele disse em Gálatas capítulo 1, versículo 8: ainda que eu, ou nós mesmos, ou até mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou então seja maldito. O evangelho está maior do que todos os homens. O evangelho é maior do que todos os homens. Então o evangelho não era verdadeiro porque Paulo pregava. Não era isso. O evangelho que Paulo anunciou só tinha valor e era verdadeiro porque tinha uma origem. E essa origem era o próprio Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. Revelado em Jesus, como vimos semana passada, Paulo então defendeu o seu apostolado por ser ele chamado e comissionado por Jesus Cristo ressurreto. E agora ele defende o evangelho pregado por ele, porque ele tem uma origem também, e a origem é Jesus. Esse é o evangelho verdadeiro. Por isso que Warren Wiersbe disse: a prova de um ministério de uma pessoa não é a sua popularidade, porque lá em Mateus capítulo 24, versículo 11, você vai ver pessoas populares. A prova de um ministério de uma pessoa não é sinais e prodígios, porque lá em Mateus capítulo 24, versículo 23, 24, você vai ver lá: em teu nome fizemos milagres. Você vai ver isso lá. A prova do ministério de uma pessoa está na fidelidade com a palavra de Deus, está na fidelidade da exposição do evangelho de Cristo Jesus. E esse evangelho de Jesus Cristo não é um sistema filosófico, não é. Esse evangelho de Jesus Cristo não é ideologias partidárias e políticas, não, também não é. Esse evangelho de Jesus Cristo não é desenvolvido pelo homem. Esse evangelho de Jesus Cristo não é criado pelo intelecto humano. Esse evangelho é o Jesus nosso Senhor, prometido pelos profetas e enviado pelo Pai, Jesus de Nazaré. Esse é o evangelho de Deus. O verdadeiro evangelho é o evangelho da graça, o evangelho do favor imerecido, é o evangelho que você é incapaz e nós somos incapazes de nos salvarmos. Que por mais que você tente, isso é impossível, que você pode elaborar um monte de regras, que o pastor pode dizer para você: faça isso, faça aquilo, ande assim, anda assado. Eu garanto para você, você não vai ser salvo por isso. Você não vai ser salvo por isso. O evangelho da graça é que você, mesmo sendo incapaz, Jesus veio e foi capaz de morrer, ressuscitar e perdoar os nossos pecados. Esse é o evangelho de Cristo Jesus. Esse é o evangelho de Jesus, é o evangelho que ele entrou na história. Sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas veio como servo, e um Deus que precisou ser amamentado pela sua mãe, um Deus que precisou ser alimentado, ser cuidado. Isso é a humilhação. Um Deus santo habitando com homens pecadores, com uma terra corrompida, mas mesmo assim ele veio, e veio para cumprir um propósito, e chegou um determinado da sua vida, de tanta dor, ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E como uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, foi pregado, foi furado, foi coroado de espinho, mas mesmo assim, ele foi até o fim. Sabe por quê? Por causa de desobedientes, inimigos, pecadores, mas ele foi até o fim. E ele morreu, deu sua vida por nós, para que agora você creia, somente creia
em Jesus nosso Senhor. A única coisa que Ele pede a você: venha e siga-me. Venha e siga-me. John Stott disse: o Evangelho é de Cristo, o Evangelho vem de Cristo e o Evangelho exalta a Cristo. E todas as vezes que foge disso e começa a exaltar o homem, sugerindo que podemos contribuir na salvação por obras ou por meios morais, isso não é o Evangelho. Isso é o outro Evangelho. É o falso Evangelho. O meu convite a você nessa noite é que você se renda a esse Evangelho. O meu convite a você nessa noite é que você se entregue a esse Evangelho maravilhoso, que você entregue a sua vida a Jesus, a sua vida a Jesus. Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim. Você não pode salvar a si mesmo. Esquece isso. Você não pode salvar a si mesmo. Mas Jesus morreu para te salvar. A única coisa que você precisa, entregue sua vida a Ele e siga-o. Porque quem muda a vida não é nós, não é outra pessoa, não são regras. Quem muda a vida e transforma é Jesus, o Evangelho de Deus. É Ele. Entregue sua vida a Ele em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. Pedir para que você feche os seus olhos, para que nós possamos assim receber de Deus esse perdão imerecido, receber de Deus toda essa graça que Ele manifestou na cruz.